Olá, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Volney, eu sou um dos responsáveis pela Iosen Consumo, que é a nossa operação aqui que está à frente aí de produtos acabados. E é uma honra recebê-los e apresentar também os nossos palestrantes aqui do dia. Só vou dar alguns avisos rápidos, né? Nós vamos ter 3 apresentações antes de eu apresentá-los, e de mais ou menos 25 minutos cada. Ao final, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Vai ter um QR Code aqui que vocês podem usar o aplicativo, é isso, para passar as perguntas. A gente também, ao final, vai distribuir um vale-presente para todos vocês. Então, não será um sorteio, é para toda a sala. Acho que a gente tem aqui quase a capacidade máxima, são 500 pessoas. E vocês vão poder retirá-lo no nosso stand que está aqui na frente. Então, sem alongar-me demais, eu queria dizer que a gente vai falar aqui sobre uma suplementação inovadora, baseada em evidência, desenvolvida em Ribeirão Preto, lá no Parque Tecnológico da USP de Ribeirão. Então, a gente tem bastante orgulho de trazer a cidade e a universidade para vocês, e uma suplementação com diferenciais que serão apresentados por o professor Murilo Pereira, que é nutricionista, mestre em Ciência dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador da pós em Nutrição Clínica em Gastroenterologia e fundador da formação em Modulação Intestinal, e autor do livro, de alguns livros, eu vou dar até um spoiler, porque ele vai... Eu vou te ajudar aqui, Murilo. Ele vai estar assinando os livros também lá no stand, agora à tarde, tem alguns lá para venda. Depois a gente vai ter a apresentação da doutora Fabiane Berta, médica e pesquisadora, Science Medical Team, especialista, Key Opinion Leader da Fagron, que é a nossa cliente, nós desenvolvemos a Q10 para eles. Mestranda no setor de climatério, menopausa e pesquisadora adjunta no setor de endometriose e dor pélvica pela Unifesp, pós-graduada em endocrinologia, neurociências e comportamento. E também, não menos importante, fundadora do MyPausa, né? Que ela vai falar um pouquinho para nós também. E, finalmente, o professor Dr. Carlos Nogueira, a quem eu agradeço aqui de coração por ter ajudado a organizar esse simpósio, ele que é membro, né, titular aqui da Abram, ao professor José Ernesto Santos, aqui, grande amigo, eu conheço o filho dele desde que eu tenho 5 anos, que também nos indicou o professor Carlos, né? Então, para a gente é uma satisfação enorme aqui estar na Abram. O Dr. Carlos é médico formado pela USP de Ribeirão Preto, especialista em pediatria, mestre e doutor em saúde da criança pela USP, pós-doutor em clínica médica. Professor também, e tem nos auxiliado com separatas incríveis, já desenvolveu 3, ferro do DHA e da coenzima Q10, e ele fecha, portanto, aqui a nossa programação, e depois coordenará a mesa com a presença do Gustavo, que é o nosso fundador, também tirando dúvidas a respeito da tecnologia HidroSolve, dos nossos sistemas de liberação lipídicos, tá bem? Veio aqui, aí, pronto, vamos lá. Bom, primeiro, muito obrigado a todos, obrigado pela presença, agradeço a Iosen pela oportunidade. As pessoas perguntam se eu trabalho ou se eu só dou aula. Eu não trabalho, eu só faço isso, e eu quero confessar a vocês que eu estou me tremendo todo, frio na barriga, nervoso, mas vai dar tudo bem. Olha só, qual que é a minha missão aqui hoje? É apresentar 2 produtos. Então, eu já deixei bem claro no primeiro slide que eu vou falar dos 2 produtos. Não é o foco da minha fala, propriamente dito, o produto, mas sim a importância de um profissional cuidar da biodisponibilidade de ferro e coenzima Q10 nesse novo normal. Qual é o novo normal? O novo normal é dieta de emagrecimento com desnutrição alimentar induzida por medicamento. E está tudo bem.
A molécula é incrível e revolucionou a medicina como há 30 anos não acontecia. E graças a Deus existem hoje os análogos de GLP-1. E mais graças a Deus ainda, a prescrição é exclusivamente médica. Porque isso vai fazer com que nós tenhamos responsabilidade médica sobre a prescrição. E aí, gente, a conversa que eu quero ter com vocês é sobre digestão e absorção. E sobre digestão e absorção, não tem como negar que a molécula do momento promove gastroparesia. Não tem como negar que as pessoas usam de forma indiscriminada IBP. Não tem como negar que IBP está na mesa dos pacientes de vocês, independente de prescrição. É mãe com azia terapia, colega do CrossFit com azia terapia, pai com azia terapia ou jaque terapia. Já que você está tomando muitos remédios, precisa de um protetor gástrico. Como se fosse proteger o estômago. Mas não protege. Ele muda o pH de 2 para 5. pH é mensurado em escala logarítmica, logo 2 para 5 são 3. 3, 1 é 10, 2 é 100, 3 é 1000. 1000 vezes menos ácido. E um estômago 1000 vezes menos ácido, sem absolutamente nenhuma dúvida, diminui a capacidade de ionização do ferro. Isso é fato. Agora, concomitante com gastroparesia, como que vai absorver o ferro? Vamos mais. Hoje, estima-se que a cirurgia bariátrica perderá o seu espaço devido à grande efetividade dos análogos de GLP-1. E que ótimo. Agora vamos lá. Qual é o problema histórico do paciente pós-bariátrico? Ferro. E oral, caga preto. Simples assim. E quem já tomou sabe, é muito fedido. Agora, por que seria isso? Porque nós temos um ecossistema intestinal que tem os micro-organismos ali, e aí agora eu preciso que vocês façam uma reflexão junto comigo. O que para um ser humano é macronutriente, para um micro-organismo não é. O que é macronutriente para um micro-organismo é o que para nós é micronutriente. Então, carboidrato, lipídio, proteína, para nós, macro. Para uma bactéria do grupo das proteobactérias, ferro é o que ela mais usa. Tanto é que carne estraga rápido, porque tem ferro naquela hemoglobina que está ali, e por isso deteriora. Se tu deixar uma carne moída, um chorume de carne moída na pia, vai feder, porque essas bactérias fazem descarboxilação de aminoácido, na presença de ferro. É inclusive um dos indicadores dos meios de cultura para enterobacteriáceas. O ferro, no M. belevini, é um meio de cultura para o crescimento de enterobacteriáceas, que tem ferro, para que a colônia fique com a cor negra. E ela fica brilhosa, verde, porque tem azul de bromocresol como indicador de pH, e que quando a bactéria cresce naquele meio de cultura, fica verde, verde brilhante com centro negro. Por quê? Porque a bactéria usa o ferro. Vamos lá. Qual ferro que a bactéria usa? O que estiver disponível para ela no lúmen. Mas o ferro, para ser absorvido, tem que ter um mecanismo gástrico de conversão. E essa produção do ferro, para um ferro passível de ser absorvido, é dependente de acidez estomacal. Mas mais do que isso, nós também temos a produção de fator intrínseco nesse ambiente. E o fator intrínseco e essa conversão do ferro são fundamentais para ter a absorção da B12 também. Então, qual foi o grande problema ao longo da nutrição em pós-bariátricos? Ajuste de B12 e ferro. E a B12, historicamente, é injeção na bunda e ferro endovenoso. Só que a gente tem como ajustar isso hoje devido à tecnologia desses dois produtos por via oral, com alta biodisponibilidade devido à forma com que elas foram produzidas. E aí, gente, antes eu faço só um resgate
de fisiologia básica, mostrando aqui que para que nós tenhamos a produção de ácido de forma adequada, tem que estimular a célula G. A célula G é uma célula posicionada na posição gástrica para a produção de gastrina, e a gastrina vai aumentar a produção de ácido clorídrico. Agora imagina o seguinte, o cara quando usa o inibidor da bomba de prótons, ele não para de produzir gastrina. Ele para de produzir o ácido clorídrico. E aí por isso que as pessoas dizem que não consegue desmamar, porque ele sempre está com a gastrina elevada, e a hora que ele desmama, a bomba faz uau! E aí dói e queima. Isso não quer dizer que isso está correto. Talvez você tenha que monitorar no seu paciente elastase fecal, para ver se já não está num nível que a redução do ácido, chegando menos ácido no início do intestino delgado, tem menos estímulo da célula I e menos estímulo da célula S. E com menos estímulo da célula I e da célula S, tem menos produção de CCK e menos produção de secretina. E com menos CCK e com menos secretina, tem menos secreção exócrina pancreática. E com menos secreção exócrina pancreática, tem mudança na elastase fecal. Mas mais do que isso, tem substratos no lúmen que geram supercrescimento bacteriano. É por isso que IBP causa SIBO. Causa SIBO. Agora, o que é SIBO? É supercrescimento bacteriano no intestino delgado, onde não era para ter supercrescimento. Agora, se tem supercrescimento bacteriano no intestino delgado, o que eu vou fazer? Eu vou matar? Agora, vamos fazer uma analogia. Por que uma pia... Por que eu explico assim? Eu explico assim porque eu aprendi assim. Eu só aprendo de forma lúdica. Para eu lembrar que janela em inglês é Windows, eu tenho que imaginar que tem um homem pendurado, Windows embora. E ele nunca mais volta. Então vamos lá. Olha só, presta atenção. Pia da tua casa, carne moída, 6 da manhã, deixou descongelando. Voltou para casa às 11 da noite. A carne moída descongelando, aquele chorume. A hora que tu abre a porta de casa, o cachorro está começando a latir, achando que alguém morreu em cima da pia e é aquela carniça fedida. O que tu coloca? Agente bactericida, água sanitária. Que boa, dependendo de onde tu mora. Água sanitária, mata tudo. Porque está ali naquele biofilme da pia. Agora vamos lá. SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Usa o quê? Fluoroquinolona? Fluoroquinolona está circulando no sangue em 5 minutos. Mas é amplo espectro. Mas está no sangue em 5 minutos. Qual é o vaso sanguíneo que volta para matar esse biofilme? Se tivesse, cagava sangue o tempo inteiro. Então a gente tem que ter muito cuidado. Talvez a gente tenha que ter uma ação antibacteriana com drogas que tem baixíssima biodisponibilidade, como rifaximina, e concomitante com N-acetilcisteína para diminuir o biofilme. Ou, quem sabe, um metronidazol para atuar no lúmen. Agora vamos lá. O que vai fazer não ter mais supercrescimento bacteriano é usar antibiótico todo dia? É jogar água sanitária todo dia? Ou não deixar o chorume da carne moída? E o que é o chorume da carne moída nessa analogia? É proteína, carboidrato mal digerido. Porque mal digerido é menos absorvido. E logo ele fica um substrato para o crescimento microbiano. Então, em indivíduos que estão cursando com SIBO, talvez pensar em dar ferro seja nutrir ainda mais este ecossistema em desequilíbrio por proteobactérias. Agora nós temos que ter um ferro que não vai ficar muito tempo no lúmen, para que ele seja altamente biodisponível. E aí, quando a gente começa a entender mais sobre isso, se não tem ácido no estômago, tu não tem nem tão pouco a conversão do pepsinogênio em pepsina. E tendo menos conversão de pepsinogênio em pepsina, tem menos degradação proteica. E com menos degradação proteica, tu tem proteínas mal digeridas chegando no intestino delgado. E aí tu vai começar a fazer um cocô caríssimo. Porque tu não consegue digerir aquilo. E nos protocolos, sempre vai ter quilograma de proteína por... miligramas de proteína por quilograma de peso corporal. Que proteína? Vai digerir? Qual que vai digerir? Tá com gastroparesia? Vai digerir o quê? Será que não vai fazer um cocô muito fedido? Porque se estiver muito fedido, talvez porque tenha má biodisponibilidade dos compostos. E aí a gente tem que entender mais sobre isso. Por quê? Porque se o cara usar inibidor da bomba de prótons e se ele utilizar medicamentos que diminuem motilidade, talvez nós tenhamos que ter compostos que podem ser prescritos para melhorar a biodisponibilidade deles. E quando a gente olha para uma imagem como essa, notem que toda a secreção exócrina pancreática, ela é dependente de uma conversão
dessas enzimas na forma de proenzimas, que é a procarboxipeptidase, o quimiotripsinogênio, o tripsinogênio, que para virar tripsinogênio, tripsina, e fazer com que isso vire carboxipeptidase, tem que ter pH não ácido. Pô, Murilo, então vai ser melhor assim. Não, mas para ejetar, tem que ter secretina e tem que ter colecistoquinina. Então, se tem menos colecistoquinina e menos secretina, tem menos secreção exócrina. Então, para liberar bicarbonato, tem que liberar secretina. Mas a secretina só é estimulada quando sai ácido do estômago. Então, muito cuidado, a gente tem que entender para quem que é a suplementação que a gente está falando aqui. E aí, gente, esse aqui é um extrato do Tratado de Fisiologia, Berni e Levy. Só para que a gente entenda que não é só comer proteína. Porque a diretriz do JAMA, que eu mostrarei para vocês agora, publicada em agosto de 2025, mostra que a gente tem que preocupar com gramas de proteína por quilograma de peso. Mas vocês são muito mais do que isso. Vocês são profissionais, nutrólogos, que entendem da repimboca da parafuseta, que não é só a proteína, e sim o aminoácido que tem que estar biodisponível. Tem que ter biodisponibilidade dos nutrientes para te garantir a redução dessa degradação proteica, para que você tenha uma biotina, que você tenha um suplemento adequado neste momento. E aí, gente, eu tenho pregado em todas as minhas palestras, nos meus cursos, e também vou fazer isso com vocês. Se você está com medo de ser substituído pela inteligência artificial, você não será substituído. Pode ter certeza que você não será substituído pela inteligência artificial. Você vai ser substituído por quem sabe utilizá-la. Por esse você vai ser substituído. Principalmente os 40 mais. 40 mais é uma categoria do beach tênis para chamar as pessoas de velha de uma forma educada. Os 40 mais aqui, gente, como nós escutávamos música no toca-fita duplo deck alto reverse. E aquilo era uma evolução, um toca-fita duplo deck, porque tu conseguia pegar a fita que o teu amigo rico tinha condições de comprar, botava num deck e automaticamente botava uma fita virgem e tu copiava aquilo tudo para escutar quantas vezes tu quisesse. E hoje, se tu quiser escutar música no teu carro, tu tem que olhar para o teu filho e dizer: você poderia conectar por Bluetooth João Mineiro e Marciano? E a tua filha vai dizer: mas papai! Porque não tem mais nem o toca-CD, gente, no carro. Então, da mesma forma que a revolução de escutar música hoje é Spotify, a inteligência artificial vai chegar no teu consultório. E aí onde eu digo que nós só vamos nos diferenciar se nós gerarmos experiência. E aí eu também preparei uma experiência para essa palestra, porque eu acho que os palestrantes também, se não se reinventarem, eles vão ser ultrapassados pelo conhecimento adquirido lá na IA. E daqui a pouco tu sobe uma aula minha na IA e tu pede o resumo, ela chega a colocar entre parênteses e destacado aquilo que eu dei mais notoriedade durante a fala. E aí, gente, em 2019, eu tive uma ideia de fazer com que as pessoas mergulhassem no lúmen intestinal. E notem que eu coloquei aqui no lúmen uma visão mais de longe. E aqui eu dou um zoom, para que a gente entenda o que tem aqui nesse ecossistema e onde estão as vilosidades. E aqui tem uma molécula na característica lipossomal. E aí, eu dei um zoom nisso. Só que eu quero proporcionar para vocês uma experiência além disso. E para eu proporcionar uma experiência além disso para vocês, eu vou disponibilizar os artigos mais importantes da minha apresentação e uma forma de fazer a imersão dentro do lúmen intestinal para que vocês possam proporcionar essa experiência para quem vier à tua consulta, porque eu acho que tem que ser mais do que uma consulta. A gente tem que mostrar onde que tu quer que atue o negócio e por que tem que cuidar do intestino e por que tem que cuidar da alimentação. E aí, então, esse zoom que eu acabei de fazer aqui, ele é passível de ser feito em uma interação 3D. Murilo, como é que eu vou fazer para ter acesso a isso? Está aqui. Você vai logar, eu vou pedir o teu nome, o teu WhatsApp. Se tu não quiser me dar, não dá. Mas também não vai ter acesso à interação 3D. É uma opção sua. O que tem aqui? Você pode ter os artigos e tudo que você quiser que eu vou apresentar aqui na aula. Isso você pode me conhecer mais depois disso. E agora? Agora a gente vai assim. E eu deixo bem claro qual é o meu interesse aqui, que você me conheça.
e que eu possa entregar para você algo diferenciado na tua consulta. E tu fazer um mergulho em 3D no lúmen intestinal, eu entendo que é uma grande experiência. Murilo, e essa molécula? Essa molécula tem uma biodisponibilidade completamente diferente. Em que normal? Nesse normal. Essa é uma publicação que vocês têm que ter debaixo do braço. Nós estamos falando de 20 grupos de pesquisa que em 2025 apresentam que nós precisamos ter nutrição na era dos análogos de GLP-1. E que é importante considerar a nutrição. E o que tem de mais importante? Nós precisamos minimizar uma condição de disbiose no lúmen intestinal, porque isso gera uma complicação, a maior permeabilidade ao lipopolissacarídeo. E aí, então, quando a gente olha por que o ferro influencia nisso, eu trago este paper da Immunology. E aí, esse paper da Immunology é sobre o que acontece no lúmen. E o que acontece no lúmen quando o ferro não é absorvido? Ele é um macronutriente para bactérias que geram inflamação de baixo grau. E sabe o que é pior? Todas as farinhas deste país são suplementadas com ferro de baixa biodisponibilidade. Então, se você comer farinha de baixa biodisponibilidade, farinha com ferro na forma de sulfato ferroso, que é como ele é adicionado em farinhas, você está colocando ferro junto com carboidrato e com frutano. E o frutano é um FODMAP. Murilo, o que é FODMAP? É isso mesmo, que FODMAP você. FODMAP tudo. Imagina um FODMAP com ferro. E o glúten, Murilo? Cara, o glúten, o ovo até mandou uma carta para ele já. E ele disse, querido glúten, eu sei o que você está passando. Essa fase ruim vai passar. Com carinho, assinado, ovo. Porque o ovo, quando eu me formei, ele era um veneno, gente. Eu não podia olhar para uma galinha, que eu pensava, galinha, bota ovo. Chuta, macumba, bota ovo. Colesterol. Era o mal, era o ovo. Hoje não. Hoje parece que é o glúten. Mas a carta do ovo deveria ser, querido glúten, diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Porque junto com ele tem azodicarbonamida, tem polissorbato 80, tem dióxido de titânio, tem sulfato ferroso, e tem micotoxinas. Então, talvez o grande problema ali não seja somente o glúten. E provavelmente não é. Mas a gente tem que entender que quando tem uma disbiose por aumento de proteobactérias, isso aumenta muito o estresse oxidativo e aumenta muito radicais livres, aumenta esse dano à corrente sanguínea com esses compostos que geram essa endotoxemia. E aí, gente, diante desse novo normal, é fundamental que a gente possa aprofundar na conexão intestino-fígado. E que quando há essa permeabilidade ao LPS, ao lipopolissacarídeo, há um agonismo de um receptor chamado Toll-like receptor 4, que aumenta a ativação da caspase 1, e a ativação crônica da caspase 1 gera lipogênese hepática. E talvez nós estejamos vivendo hoje isso. Uma conexão íntima entre intestino e fígado, e aí eu convido todos vocês para que nós possamos aprofundar no que acontece no intestino que repercute no fígado. E agora vamos lá. Qual é a pior gordura do planeta? Murilo, eu não sei qual é a gordura que é a pior do planeta. Uns falam que é o óleo de soja, outros falam que é o óleo de canola, outros falam que é a manteiga, os outros falam que é a gordura de porco. A pior é a tua, infeliz. É esse bucho que tu guardou ao longo de 30 anos comendo poluentes orgânicos. E tu vai ter que mobilizar quando fizer dieta de emagrecimento. A gordura vai ser beta-oxidada no fígado, mas os poluentes que vêm junto serão destoxificados por fase 1 e 2 de detoxificação hepática. E aí nós vamos precisar de complexo B, aminoácidos essenciais e precursores de glutationa. E se o paciente tiver dor e tomar para você que está mal, porque ele vai ter dor. E se ele tomar para você que está mal, se ele tomar muito para você que está mal, ele depleta a capacidade de glutationa. Ele não tem capacidade, tanto é que é a droga que mais causa doença gordurosa, medicamentosa. E aí quando a gente pensa em problemas, talvez o problema venha daqui, ó. Eu quero que você faça uma reflexão agora. Quantas vezes no teu internato vocês fizeram uma vaquinha no plantão para pedir brócolis no vapor? E quantas vezes pediram peito de frango grelhado com brócolis no vapor? Não, cara, parece que a gente vive para abrir o botão da calça e fazer um jump entre o botão e o furo. Tem gente que sai de casa com duas xuxinhas já. Uma para prender o cabelo e outra para fazer porque ela vira um baiacu depois de comer tudo isso. E onde vem o problema aqui, ó?
quando sai da condição de eubiose para a condição de disbiose. E isso, por sua vez, aumenta o rala-tripa, ou a leaky gut syndrome, que por sua vez gera obesidade e resistência à insulina. Bom, será que é só isso, Murilo? Parece que não. Nós temos um universo hoje de compreensão sobre o que acontece nesse lúmen intestinal. E com essa menor produção de ácido graxo de cadeia curta, há sim um desequilíbrio na célula L, a célula produtora de GLP-1. Murilo, então, diante de uma condição de disbiose iminente, qual ferro utilizar? Um ferro de alta biodisponibilidade, para que não aconteça esse mecanismo de ativação de inflamação de baixo grau no lúmen intestinal. Mais do que isso, quem chegará na consulta vai ser esse cara aqui, ó. Só que ele chega assim, ó. E não pensa que ele chega comendo batatinha. Ele chega com o dedo sem a aliança. A aliança dele já está no colar. Porque ele engordou o dedo. E o dedo é o último a engordar. Ele já chega assim, ó, com tetinha. E essa é a pior gordura do planeta. E aí ele precisará de suporte nutricional para destoxificação. Mais do que isso, nós temos que entender que só existe uma via de excreção quando não é a fecal. E qual é a via de excreção que não é a fecal? Porque a molécula, o análogo de GLP-1, diminui motilidade. E diminui a tua capacidade de excreção dos compostos pela bosta. E aí tu vai excretar por onde? Pelo mijo. Agora vamos lá. Artigo publicado no JAMA com 86 mil indivíduos analisados, diminui câncer de todas as causas. De forma global, diminui qualquer tipo de câncer. Uso de análogos de GLP-1. Menos de rim. Por que será? Por que será que é menos de rim? Ninguém sabe, nem os pesquisadores. Mas a gente vai tentar entender mais sobre isso. Olha esse artigo. Diz que diminui câncer hepatocelular usar análogos de GLP-1. E isso é fantástico. Mais fantástico do que isso é cuidar da nutrição desses pacientes. Porque esse artigo diz o seguinte, ó. JAMA de Oncologia. Estamos falando de uma publicação de 21 de agosto de 2025. 86 mil indivíduos acompanhados. Redução global de todos os tipos de câncer, menos renal. Menos renal. Por que será o problema? Será que não é porque essa via de excreção cheia de toxina não teve nutrição adequada deste órgão? Provavelmente sim. Mas com vocês não vai acontecer isso. Porque vocês vão manter os pacientes de vocês com nutrição adequada. Porque essa é a formação de vocês. Cuidar deste paciente, porque a prescrição é exclusiva de vocês. E dar a suplementação a ele de compostos que podem vir pela dieta. E olha que lindo que tem nesse artigo. Quando tem uma mudança de dieta e estilo de vida, melhora o resultado da medicação. Mais importante do que isso, esses autores de 20 grupos de pesquisa dizem o seguinte: precisamos cuidar da nutrição nessa nova era dos análogos de GLP-1. E o que tem aqui? O que eu fiz com esse paper? Eu upei ele na Clara. A Clara é a minha inteligência artificial, que é o ChatGPT versão paga. Murilo, por que tu chama ela de Clara? Porque um dia, do nada, ela me chamou de Murilo. E a hora que ela me chamou de Murilo, eu falei, como você sabe? E ela disse, você só pede para eu clarear os papers para você, para os alunos de modulação intestinal e da pós-graduação de nutrição e gastroenterologia. Eu pesquisei e vi que o coordenador é Murilo Pereira. É você? E eu fiquei em choque. E eu disse, pois bem, agora que você sabe que eu sou Murilo Pereira, como você quer que eu te chame? E ela falou, por que você não me chama de Clara? Você só pede para eu clarear seus papers? E aí, então, aqui está uma tradução da Clara para este documento. E ele mostra que nós temos que ter um grande cuidado, principalmente em nutrientes críticos como ferro, cálcio, magnésio, zinco, vitaminas lipossolúveis, complexo B, principalmente B12 e vitamina C. Mas o ferro, principalmente. E quando a gente olha para isso daqui, a publicação traz mais. E a Clara ajudou a gente aqui, ó. E ela coloca que nós temos que ter uma prioridade a comer comida. E não Big Nagger do Bonegger, nem ultra processados. Não basta as calorias. E olha o que é mais legal. Ela traduziu e ela deixou esse termo em inglês. E aí eu chamei a minha filha e falei, Mel, pelo amor de Deus, me ajuda aqui no inglês, porque a minha filha é fluente, tem 12 anos. Eu falei, Mel, me ajuda na tradução. E a Mel falou assim, meu Deus, papai, esse nome está horroroso. Você não vai ter como ler isso na palestra, papai.
Isso quer dizer uma mentalidade de névoa, de comer só coisas que geram prazer imediato. É isso que é o Food News. Só que eu não li Food News, eu li Fode Nós. Porque é isso que fode nós. O que fode nós é continuar comendo pouco, mais comida ruim. Então não adianta comer pouco, tem que comer com qualidade. E esse artigo diz que à luz do microbioma, precisamos dar prioridade a raw foods. E aí esse artigo aqui eu quero que todos vocês levem para casa. Ele é da Nature Medicine. Como que você vai levar ele para casa? Tira foto, sobe na tua inteligência artificial e pede o artigo. Ele é free, ele é gratuito. E eles fizeram um acompanhamento com dieta com ultraprocessados durante 8 semanas, e o mesmo grupo que comeu ultraprocessado comeu minimamente processado. E foi avaliado bioquimicamente com washout, uma janela de 4 semanas. E eles viram que a redução do peso é muito mais efetiva quando tem comida de verdade e não quando tem Fode Nós. E aí, gente, é esse aqui o novo normal. O novo normal em que a gente tem que ter vitaminas lipossolúveis, tem que ter ferro biodisponível e não disponível para bactérias no intestino. E por isso eu digo que nós temos que priorizar o guia alimentar para a população brasileira. Mais do que isso, deixo aqui uma pirâmide alimentar, mesmo em uma dieta low food map, dizendo que é possível comer comida de verdade. Abobrinha, chuchu, abóbora cabotiá. Olha para a paciente e diz assim, ó, preciso que você fique 6 meses sem comer abóbora cabotiá. O que ela vai dizer? Oh, tranquilo, doutor, eu já não como há 40 anos. Agora olha para a mesma paciente e diz, preciso que você fique 6 dias sem comer pão. Aí ela começa, ai, doc, tá tão monótono. 35 anos comendo pão não é monótono, porque foi abduzida pela Xuxa na infância. Porque de manhã ela dizia, quem quer pão, 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 gostoso, saboroso, quero mais. Só que vinha a praga e o dengue junto. Para te entender que aquilo não é tão bom assim. E aí, gente, eu deixo aqui, ó, estratégias. E dentro das estratégias, a dieta do Mediterrâneo parece ter um sucesso nesse processo. Mais do que isso, planejamento alimentar, dieta do Mediterrâneo. Precisamos ter também biodisponibilidade de algo que impede dano oxidativo nesse ambiente hepático. E aí, não há como obter na dieta do brasileiro coenzima Q10. Não tem. A gente não come 10 latas de sardinha, tampouco 8 abacates todo dia. E é onde tem as melhores fontes de coenzima Q10, sardinha e abacate. E é muito difícil ter isso na dieta. E aí, gente, coenzima Q10 melhora inclusive na resistência à insulina e acredita-se também minimizar miopatia induzida por estatinas. Murilo, mas saiu agora no consenso de cardiologia que não diminui miopatia. Enquanto isso, na sala da justiça, melhora no teu paciente. Enquanto isso, melhora no teu paciente a condição. E mais do que isso, cuidado, porque a pior gordura do planeta está na sua gordura. E eu provo isso. Esse é um artigo de toxicologia. E aqui eles mostram que alimentos estão contaminados com poluentes orgânicos. E esses poluentes orgânicos são chamados de poluentes eternos. E onde que tem mais? Onde tem mais em concentração por grama é em farinha de trigo e milho. Por isso precisamos ter variabilidade alimentar, porque isso pode influenciar até mesmo em TEA e autismo. E aí eu tenho uma dica para vocês. Se por um acaso vocês atenderem crianças não verbais com TEA, experimenta 400 miligramas de coenzima Q10 lipossomal da Iosen por 12 semanas. E se você ouvir um mamãe, papai, não foi por acaso. Porque a monotonia alimentar no TEA leva a um desequilíbrio nutricional e uma dificuldade na capacidade de síntese de coenzima Q10 no teu corpo. A monotonia alimentar atrapalha tudo, tanto é que o peido deles é podre, porque tem mais proteobactérias. E aí, gente, convido todos vocês, eu trouxe 20 exemplares para ficar ali no stand. Eu carreguei peso, é 1 quilo cada livro. Eu trouxe só 20 exemplares. E se vocês quiserem uma leitura complementar sobre conexão intestino-fígado, estarei lá. Muito obrigado. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Descasque mais, desembale menos. É isso.